Então, pessoal, verso 43, o último verso do capítulo. Evam buddhev param buddhvam samstabhyatmanamatmanam jahi shatrum mahabahu kamarupam durasadam. Então, o Krishna fechando o capítulo, tendo falado que esse desejo, quando o Krishna se refere ao desejo, na verdade, ele está falando de avidya, da ignorância, da ilusão. E o desejo aqui, esse kama, a palavra kama aqui falada, ela está referenciando a ignorância, mas através de um aspecto da ignorância, que é o desejo, que pode ser a parte mais destrutiva da ignorância. Então, Krishna disse para Arjuna. Arjuna agora sabe quem é o inimigo. E Krishna falou para ele que o inimigo é o desejo, entre parênteses, a ignorância. Krishna falou também qual é a capacidade bélica desse inimigo de consumir toda a energia e a vida inteira de uma pessoa. Krishna falou também sobre esse inimigo, esse desejo, o quartel-general dele, que é o local de assento. Indriyani manobuddhira asyadhisthana munchyate. Disse que os sentidos, a mente, o intelecto, eles são o adhisthana, eles são os locais de assento desse inimigo. Então, sabendo quem é o inimigo, é a capacidade bélica desse inimigo, onde esse inimigo se encontra, qual é a forma que esse inimigo tem, e Krishna então fala para Arjuna derrotar esse inimigo. E de que forma? Ele diz agora nesse verso, ele complementa nesse verso, Evam buddhev param buddhva. Então, Evam buddhva, assim conhecendo, que param buddhe, que o Atman, que a consciência, que o eu essencial, ele é além, ele está além de tudo, está além da inteligência. Por que Krishna fala só da inteligência? Porque ele falou que a inteligência estava acima da mente, que estava acima dos sentidos, estava acima do objeto. Então, dentro de uma escala aqui do corpo, do conglomerado corpo, o que é superior a tudo dentro do indivíduo relativo é o intelecto. Porque é o intelecto que faz essa pessoa ter razão para agir na vida. Agora, acima dessa razão, acima desse intelecto, existe o Atman, que é pleno, que é livre de limitação, que é livre da temporariedade, que é livre da dualidade. Então, Arjuna, Krishna Krishna se dirigindo a Arjuna, ele diz, Evam buddhva, assim conhecendo o que param buddhe, que o Atman ele é superior à inteligência. Samstabhya atmanam atmana. Então, tornando firme, samstabhya é tornar firme. Tornando firme o quê? Atmanam, a mente, atmana, pelo intelecto. Essa palavra Atman, aqui Atmanam é o acusativo. E Atmana é um instrumental. Então, você pode falar, tornando firme o Atman pelo Atman. Então, a palavra Atman, ela é uma palavra que, se você entende ela só como alma, ou só como mente, ou só como intelecto, você vai ter problema. Então, porque a palavra Atman, ela não se limita só a um significado. Ela se limita ela pode significar corpo, mente, intelecto e o próprio Atman como a identidade essencial. Então fica a pergunta, então como eu vou saber o significado do Atman em algum momento? Obviamente você vai considerar o contexto no qual a palavra Atman está sendo utilizada. Então quando você diz tornando firme o Atman pelo Atman, se você considerar o contexto dos outros versos, o que você vai ver é que tornar firme o Atman quer dizer a mente. E através do Atman quer dizer o intelecto. Porque é o intelecto que vai apontar um ganho maior para a mente. O intelecto ele tem a capacidade de apontar para a mente o que é ganho real
e fazer com que a mente sinta prazer, tenha valor pelo adequado. Quando a sua mente emocionalmente se expressa de acordo com o fluxo do Dharma, então você é livre, você é uma pessoa tranquila, relaxada. Então, Krishna diz, sabendo que o Atman, a consciência, é superior ao intelecto, faça com que a mente se torne firme pelo intelecto, o intelecto apontando uma direção superior. Sabendo disso, Jahishatrum. Aí Krishna disse para Arjuna, destrua esse inimigo, Mahabaho, braços poderosos, destrua esse inimigo. Esse inimigo quem é esse inimigo? Qual é a forma que tem esse inimigo? Kamarupa, que tem a forma do desejo, a forma do desejo inadequado, o desejo que passa por cima daquilo que é o certo, o desejo que considera unicamente a sua vontade e não uma integração, não uma totalidade. Aquele desejo que faz com que a sua vida se resuma à busca pelos objetos. Então, esse desejo, esse inimigo, Kamarupa, na forma de desejo. E outra qualificação, outra característica desse inimigo, Durasadam, que esse inimigo é Durasad. Durasad quer dizer assim, aquele que é difícil de se aproximar, aquele que é difícil de vencer. E realmente, o desejo é muito difícil de vencer. Vai exigir de você, muitas vezes, uma reflexão constante, uma análise constante, uma vigilância constante, está sempre fortalecendo o intelecto com conhecimento, com esclarecimento sobre as coisas, para que num momento de conflito ali entre o certo e o que você, entre o certo e o errado, e o que eu gosto e não gosto, você possa fazer prevalecer aquilo que é o certo. Arjuna, então, nesse momento, eu quero que você consiga se ver como Arjuna. Não, obviamente, num campo de batalha, porque a gente não está aqui num campo de batalha, mas numa situação de angústia, de desconforto. Porque, na verdade, a batalha de Arjuna eram duas. A primeira e a maior batalha de Arjuna é lidar com a sua mente, que está expressando um desejo que é contrário ao adequado. A segunda batalha dele cabe ali, se concerne ao seu dever executado de uma forma adequada. Então, essa mesma situação na qual Arjuna se encontra, muitas vezes vai ser, ou já foi, a situação em que nos encontramos. E, com certeza, vamos continuar nos encontrando. Então, faça dos ensinamentos de Krishna não só uma coisa que ele está falando com Arjuna, mas que ele está falando com você também. Deixe a Gita falar para você também. Não ache que ela é só uma história de um quadrigário que se tornou mestre de um guerreiro que estava em crise existencial. Na verdade, esse é só um cenário superficial para poder dizer a mensagem que é, na verdade, para todas as pessoas. Então, todos nós teremos sempre duas batalhas. A primeira começa aqui. A segunda é a vida propriamente dita. É isso, pessoal. Assim ficou o capítulo 3, Krishna falando para Arjuna vencer esse inimigo que é o desejo que expressa uma incompletude, uma insatisfação, a pessoa não está confortável com ela mesma, é aquela pessoa que precisa da presença dos objetos e de constantes experiências para se sentir plena, feliz e conforme. Então, esse desejo é que pode passar por cima daquilo que é o adequado. É isso. Acabou o capítulo 3, a gente vai entrar no capítulo 4, que é bem legal. Se você gostou aí do capítulo 3, se você gostou dessa aula, deixa o seu comentário, deixa o seu like e a gente se vê lá no capítulo 4. Até lá, pessoal.